Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Há mais ou menos 4 anos, nós estávamos nesse mesmo espaço discutindo até onde iria a hegemonia do Flamengo. Se haveria algum outro time capaz de enfrentar o Flamengo no território brasileiro e talvez da América do Sul. Todo mundo tremia. Vazava escalação, não mudava nada. Todo mundo sabia que o time que ia entrar em campo, e todo mundo sabia de cor o time titular, era bem treinado. Era um time difícil de marcar. Os adversários se borravam quando viam o manto rubro-negro pela frente. Mas durou pouco. O que aquelas cabeças que tomam decisões no Flamengo fizeram com o clube deveria ser considerado crime. Punições pesadíssimas deveriam acontecer para o que transformaram um clube bilionário, onde só se preocupa com dinheiro, claramente, onde só se preocupa com a conta bancária, o que entra e comemora-se isso toda hora, e envergonham a instituição, a história do clube mais vencedor do Brasil. O Flamengo de 2023 é uma escória perto do que foi o Flamengo recentemente e, mais ainda, perto do que poderia ser o Flamengo mais rico de hoje do que era num 2019 que nem está tão longe assim. Por incompetência, amadorismo e briguinhas imbecis de vaidade. E aí quem sofre são os 45 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma vergonha. A tragédia já estava anunciada. E não foi hoje, não. A gente falou no pré-jogo aqui, o Peitinho, o Nazário. Não foi hoje que a gente anunciou essa tragédia, né? Isso daí lá na Supercopa, com aquele time vagabundo que levou uma sova do Palmeiras. Depois na Recopa fazendo feio para um time mediano como o Independente Del Valle. Depois o vexame contra um medíocre Al Hilal lá no Mundial, até a derrota vexatória para um time semi-amador contra o Alcas agora na última semana. Era fácil de prever o que ia acontecer. E perder o Carioca, meus amigos, é o de menos, né? O pior é ver o Flamengo dar um vexame atrás do outro. Eu não reconheço esse time, o time mais rico e o elenco mais caro da América do Sul. Dá pra falar alguma coisa, Petit, Nazário? O que... Assim, eu sei que o sentimento de vocês é de consternação, né? Raiva a gente já teve aos montes em 2023, né? Desde janeiro eu tô sentindo raiva desse time. Decepção, frustração, são vários... Na verdade é um misto, né, cara? De sentimentos, assim. A gente, sinceramente, a gente repetiu tanto, é tão medíocre, o time feio, não sabe jogar, o time não consegue dar uma triangulação se quer fazer... Hoje o imbecil do Vitor Pereira, que eu espero que ele tenha a hombridade de nem aparecer mais no Flamengo, conseguiu fazer uma escalação que nem uma criança faria. Com buraco no meio, o Petit até brincou no início ali, né? Não tinha ninguém no meio de campo do Flamengo. Aí o que aconteceu? O Flamengo penou, sofreu por causa do meio. Que era óbvio. É como jogar sem goleiro. Olha, hoje a gente vai entrar sem goleiro, tá, galera? Aí leva um monte de gol de longe porque não tinha goleiro embaixo da trave. É uma coisa óbvia que uma criança veria. E aí, um treinador medíocre que tenta inventar como esse não consegue chegar. E o pior, cara, sabe, eu sinto mais raiva ainda, é de quem fica tentando justificar, faz malabarismo pra justificar essa palhaçada. Porque o cara não pode ser burro a esse ponto. Esses que se acham intelectuais, para os únicos a entender esse ponto. Não é burrice, isso daí é safadeza. É proposital. Não pode ser burrice, porque é muito escrachado. É como olhar pro gramado e falar que ele é azul. Não é. Não tem como. É uma vergonha o que o time do Flamengo... E não foi hoje, é uma vergonha a temporada de 2023 do Flamengo, culpa de um treinador medíocre escolhido por uma diretoria amadora, que não sabe diferenciar a direita da esquerda. E quase que eles fizeram isso em 2022, tá? Eles tentaram. Sim. Eles tentaram fazer isso em 2022. Eles não conseguiram. A verdade é que eles não conseguiram. Os planos dele foram por água abaixo. Então, o que eu quero dizer aqui
é que a gente não tem força. A denúncia que a gente está denunciando aí há, no mínimo, 2 meses, eu, Túlio, Nazário, Simon, todo mundo denunciando. Hoje, eu detectei o problema do Flamengo antes de começar o jogo com o desenho da escalação. Sinceramente, gente, como é que não tem um profissional dentro do Flamengo que avise, ó, isso aí vai dar, isso aí não tá certo, isso aí não tá legal. Eu coloco as palavras do Pedrinho no vídeo que eu coloquei lá pra gente poder analisar. É um absurdo o que acontece no Flamengo hoje. É um absurdo. O Flamengo todo bagunçado. Surpreende a gente? A gente não surpreende. A diferença da gente que analisa o desempenho e não o resultado é como se fosse um cara que sabe ler e um que não sabe. O cara que não sabe ler, tu coloca um papel lá para ele, mandando ele mandar tomar dentro, mas ele não sabe ler, pô. Ele vai olhar o papel e não vai ver nada. A gente aqui consegue analisar, a gente consegue ver as probabilidades. E eu dizia aqui, não é porque o Flamengo perdeu que eu tô falando, e graças a Deus eu tô muito calmo para poder falar. Mesmo se o Flamengo fosse campeão, não era parâmetro para o Vitor Pereira ficar no time do Flamengo. Quem avalia? Quem avalia isso? Tem um cara aqui, que eu já vi até ele estar no meio do campo aqui, se eu não me engano, de casaco cinza e calça jeans. Tem o Juan. O que o Juan faz no Flamengo? O que o Fabinho Soldado faz no Flamengo? Pelo amor de Deus, será que vocês não estão vendo? Ano passado vocês contrataram o Paulo Souza, trouxeram o Dorival, que não é nem um técnico top de linha. O Dorival não está nem nas primeiras prateleiras de técnico. Só que é um técnico. Por mais que não seja top, não seja europeu, né, do jeito que vocês gostam, pelo menos é técnico. Conseguiu resolver o problema do Flamengo. Tem uma parte do torcedor aí, Túlio tá me ouvindo, e vai com certeza concordar comigo. Vocês fizeram pressão pro Dorival cair, pô. Fizeram pressão, não falo com todo mundo, mas falo com uma grande parcela da torcida que queria uma saída do Dorival. Dorival campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Vocês perturbaram as redes sociais, dando arma para esses caras fazer a M que fez em 2023. O que eles tentaram em 2022, eles fizeram em 2023 e vou mais longe. Quem que assina um contrato de 1 ano com um técnico e com uma multa de 15 milhões? Tem que saber se o técnico vai dar certo ou vai dar errado. Aonde tem burrice e aonde tem sacanagem nisso aí? Até quando? Prefiro acreditar que foi burrice, falta de avaliação e alguém que não consegue enxergar dentro das 4 linhas. Eu tô avisando, contratar técnico não é para qualquer um, contratar jogador não é para qualquer um. Tem que ter uma avaliação de um profissional de dentro das 4 linhas para você chegar num acordo para o que o time precisa. O Dorival, esse cara transformou o Flamengo no pior Flamengo dos últimos tempos. Se vai ser campeão ou não, aí já é uma outra coisa. O resultado a gente não controla. Mas aqueles times lá de 2011, time de 2010, qualquer time que o Flamengo colocasse em campo não ia passar o vexame que passa hoje. E tá aí, ó. Esse é o ponto. Fluminense tá de parabéns. Foi campeão em cima do Flamengo. Aproveitou o Flamengo mais vulnerável dos últimos anos. Aproveitou. Tem gente que acredita que o Fluminense é um timaço. O Fluminense não passa de um bom time que conseguiu manter o seu técnico, a sua forma tática de jogar. E o Fluminense não arrecada 1/3 do que o Flamengo arrecada. Aí tem que contratar Felipe Melo, tem que contratar jogadores acabando a carreira. Contratou o Jorge, que acabou, infelizmente, se machucando. E só jogadores que dá para contratar. O Fluminense não escolhe, ô Simon, como o Flamengo pode escolher.
o Fluminense traz pro elenco que dá. Só que como você tem uma parte técnica que você já encaixou, a maioria dos jogadores consegue entrar dentro desse sistema e jogar. Agora, esse Vitor Pereira é um absurdo. E quem defendeu ele também, que com toda a humildade do mundo, que vocês tenham reconhecimento, porque eu vejo lá o que vocês escrevem no vídeo do Simon, nos meus vídeos. É só a gente fazer qualquer crítica, que a gente é modinha, que a gente é flamenguista de 2019, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Então vocês prestem atenção, que aqui a gente consegue fazer uma leitura mínima, que quem é profissional e quem ganha para fazer isso não consegue fazer. Superchat do nosso amigo Edilson Souza. Obrigado, Edilson. Essa diretoria do Flamengo vem afundando o clube de 2020 para cá. Uma bagunça. Fica contratando esses jogadores aposentados. Dá nisso mesmo. Obrigado, Edilson. Valeu pela participação. O Pete falou e eu concordo plenamente. A gente já entrevistou até o Marcos Braz no Pode Fla. Já teve entrevista com o Pelaipe na época, até para esclarecer. E tudo indica, disse o Pelaipe, inclusive, que até o Jorge Jesus foi uma indicação do Pelaipe. Ou seja, hoje a diretoria, Paulo Pelaipe, que era gerente de futebol do Flamengo na época, hoje a diretoria do Flamengo é o presidente, né? A gente tem que incluir, porque ele que dá o parecer final, o cara que assina a caneta lá. Presidente, vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Espindo. Essa é a galera, além do conselhinho lá, o famoso, famigerado conselho de futebol, que decide o futuro do clube, né? Eu imagino que se o presidente não der a sua anuência, ela não vai ser levada em conta. Então ele também tem responsabilidade, tanto quanto esses caras. Esses caras escolheram Domenech, esses caras escolheram Paulo Souza, esses caras escolheram Rogério Ceni, trouxeram o Dorival no sufoco para apagar o incêndio, planejamento zero. E o Jorge Jesus, disse o Pelaipe, foi uma indicação dele, de um amigo, não sei o que tal, foi lá e falou pro Marcos Braz, e ninguém conhecia o português de verdade. Então foi um acaso. Assim, todo mundo erra e acerta, vamos ser honestos, né? Todo mundo, eu, você, em todas as profissões. Mas quando o único acerto vem do acaso de uma indicação, o resto é só erro absurdo e alguns erros recorrentes. O Vitor Pereira, como disse Petit, é uma réplica mal feita, mal talhada do Paulo Souza. É muito, muito parecido, até o estilo de jogo, a postura, a mudança, aquele papo de ruptura no elenco do que está sendo feito, em vez de dar continuidade no que estava dando certo. Os erros são recorrentes. Então, quando tem tanto erro assim, alguma coisa tem, né? Tem algo errado. Não pode ser só azar, né? Mais um superchat aqui do nosso amigo Pedro de Moraes. VP foi péssimo sim, mas Dorival era outra porcaria. Só veio porque erraram com o Paulo Souza. O principal culpado é esse departamento de futebol amador. Eu só discordo aqui. O que vocês acham? O Dorival é uma porcaria, Simon, Dorival é uma porcaria, campeão da Libertadores uma porcaria e da que Copa ganha do o Brasil. campeonato, que ganhou a Libertadores ou a Copa do Brasil. Aí, porra, dá vontade de até de sair por dentro da tela, pô. Você escutar um negócio desse, pô. Você escutar um negócio desse. Fica aí com o VP, então, pô. Você fica aí com o Vitor Pereira, então, pô. Que é o Vitor Pereira que você merece, pô. É isso aí. O cara chega no meio do ano, o cara não tem pré-temporada, o cara não tem reforço, o cara não tem nada. Merecia pelo menos um ano. Se o Dorival ia fazer um grande trabalho esse ano, já é outra coisa. Libertadores invicto o Dorival ganhou. Lembre-se disso, né? Não foi só uma Libertadores. O time não perdeu com o Dorival na Libertadores, foi invicto. Claro. E a nem gente com o também Paulo podia Souza, criticar porque mesmo o Paulo Souza sendo ruim, o Paulo Souza entregou o time invicto pro Dorival. O que você viu aí no Maracanã, Túlio? Fala aí pra gente. Muitos protestos, né? Enquanto a torcida esteve aqui, né? Muita indignação. A gente viu o elenco agora todo apático ali, né? Vendo o Fluminense sendo campeão. Eu não sei nem qual é a necessidade disso. Todo mundo sabe que no Brasil, meu amigo, não ganhou, você não importa uma bosta nenhuma. Vocês vão fazer o que com a medalha de vice-campeão? Talvez dá pro Vitor Pereira, né? Porque não adianta nada, tá todo mundo ali.
E sobre essa situação, assim, a cobrança, enquanto os torcedores não cobrar, sabe quem pode mudar essa situação? Chama-se presidente Rodolfo Landim. Ele tem a caneta. E quando ele teve, né, oportunidade de se manifestar, disse que o Marcos Braz é intocável, né? Não sai, Marcos Braz só sai do Flamengo morto, né? Essa coisa toda. Então, tem que cobrar do presidente, que não é só mudar os nomes, sabe por quê? Tira o Marcos Braz, ele vai colocar alguém, né? Que eu tenho certeza que vai entender menos de futebol do que o Marcos Braz, tá? E isso, vocês imaginem, analisem os membros do Conselhinho, qual o membro do Conselhinho que mais aparece, que outro dia estava dando textão. Será que esse membro do Conselhinho não estaria na fila para ser o próximo vice de futebol? E vocês acham que ele sabe mais do que o Marcos Braz? A questão não são só os nomes, é a estrutura. E o presidente tem capacidade de mudar. Vou repetir o que eu falei aqui quando terminou o jogo. Em 2019, essa direção embarreirou o Abel Braga de colocar um time reserva no Campeonato Brasileiro. Porque falou, não, aqui a gente quer vencer. Quer vencer Carioca, a gente quer vencer Libertadores, quer vencer Brasileiro. Não tem essa de poupar, é time titular. Abel foi lá e pediu pra sair. Por que não fizeram a mesma coisa com o Vitor Pereira? Falaram, Vitor Pereira, você é maluco? Você tá doidão? Porque, porra, a Libertadores é a principal competição, você não vai poupar. Ah, mas eu tenho Carioca, isso é um problema seu, filhão. Você não pode repetir a equipe. E só quem pode mudar isso é o Landim, sabe por quê? Quem tá lá, Conselhinho que vota, né? Eles votam, que lindo, né? Votam, né? Marcos Braz, Bruno Spindel vão escolher o próximo treinador do Flamengo, assim como eles escolheram. E é aquilo, é tiro ao alvo. Tiro ao alvo. É como se é uma roleta russa. Eles botam ali. É assim, ó. Sabe como é que escolhe treinador no Flamengo? Unido, é assim que escolhe técnico do Flamengo. Se acertar, acertou. Se não acertar, não acertou. E a estrutura é a mesma. Não adianta só trocar os nomes e manter a estrutura. Eu pergunto a vocês, algum membro do Conselhinho de Futebol tem condições de assumir o departamento de futebol do Flamengo? Tem culhão para bater de frente com o jogador e com o técnico do Flamengo? Tem culhão, sabedoria, consciência, experiência para negociar com o empresário? Eu pergunto para vocês. Então, meus amigos, o erro está no modelo que gestão não existe, do modelo administrativo que o Flamengo tem de futebol. Não é só questionar o Juan, porque o Juan, na minha opinião, deve fazer o que ele foi contratado para fazer. Análise técnica dos jogadores. Agora, o que fazem com essa análise técnica do Juan? Eu nunca vi a análise do Juan. Eu não posso falar da análise do Juan, porque eu nunca vi. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!